Fala, nação rubro-negra! Tem novidade importante acontecendo nos bastidores do Flamengo e uma delas foi fechada praticamente na calada da madrugada. Só que o mais curioso é que esse acordo pode abrir espaço para outras movimentações dentro do clube. Enquanto isso, o Leonardo Jardim tem uma decisão complicada para tomar antes da viagem para Chapecó. Alguns jogadores importantes podem reaparecer, outros seguem fora. E existe uma dúvida que pode mudar completamente a escalação. Daqui a pouco eu também vou explicar por que o Flamengo está tão confiante para fechar com o Thiago Almada. Tem um detalhe nessa negociação que muita gente ainda não percebeu. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui você acompanha tudo do Mengão em primeira mão. Agora presta atenção. O elenco rubro-negro encerra a preparação antes da viagem para Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense, em um amistoso que muita gente insiste em tratar como se fosse apenas um treino. Só que quem pensa assim está enganado. Esse jogo vale muito para a comissão técnica. É a primeira oportunidade para Leonardo Jardim observar quem realmente está pronto para voltar depois da pausa da temporada. E aí começa o primeiro dilema. Quem viaja? Quem começa jogando? E quem ainda precisa esperar alguns dias? A resposta passa diretamente pelo departamento médico. Lucas Paquetá e Luiz Araújo continuam fora. Os dois seguem em recuperação e até o momento não têm condições de entrar na lista de relacionados. Só que a situação muda completamente quando falamos de outros nomes. Léo Ortiz está praticamente liberado. O zagueiro já voltou aos trabalhos com o restante do elenco e demonstra evolução muito acima do esperado. Internamente existe confiança de que ele volte a ser opção muito em breve. E isso aumenta a disputa por posição justamente no momento em que a comissão técnica busca dar mais consistência defensiva ao time. Só que não para por aí. Tem outro retorno que anima bastante a torcida: Arrascaeta. O uruguaio já superou o problema muscular. Mesmo assim, existe um cuidado enorme para evitar qualquer risco. Como ficou um período sem atuar, Leonardo Jardim avalia utilizar o meia de forma gradual. Existe até a possibilidade de começar no banco para ganhar ritmo durante a partida. E aí entra outro fator que pesa bastante: o gramado sintético. Esse detalhe pode influenciar diretamente a minutagem de Arrascaeta e também do Dela Cruz, que costuma sentir desgaste maior nesse tipo de piso. Ou seja, não basta estar recuperado, né? A comissão técnica também pensa no restante da temporada e tem mais uma situação sendo acompanhada: o Plata. Depois da participação com a seleção do Equador, o atacante voltou aos treinamentos, mas ainda passa por avaliações físicas. A tendência é que Leonardo Jardim decida apenas nas últimas horas se ele embarca com o grupo. Percebe como cada decisão interfere na outra? Quando um atleta retorna, outro pode perder espaço. Quando alguém ainda não está 100%, outro ganha oportunidade. É exatamente esse quebra-cabeça que a comissão técnica tenta montar antes da bola rolar. Agora segura essa. Enquanto o Jardim resolve essas questões dentro de campo, nos bastidores do clube acontece uma movimentação que chamou bastante atenção. E ela pode representar muito mais do que um simples contrato comercial. Mas antes, quero saber sua opinião. Você colocaria Arrascaeta como titular logo de cara ou faria um retorno mais cauteloso? Escreve aqui nos comentários. Agora preste atenção porque essa notícia vai muito além de um novo patrocinador. O Flamengo concluiu o retorno da Lubrax para o uniforme rubro-negro. Não é apenas uma marca conhecida pela torcida, é uma parceria que marcou uma geração inteira de flamenguistas e agora volta em um momento completamente diferente da história do clube. Só que existe um detalhe importante. Esse acordo não representa apenas dinheiro entrando em caixa. Ele reforça uma estratégia que a diretoria vem adotando nos últimos anos: aumentar as receitas para continuar competitivo sem abrir mão do planejamento financeiro. Quanto maior a arrecadação,
maior a capacidade de investir no elenco. E é justamente aí que a próxima história começa. Porque enquanto um contrato comercial era fechado, o departamento de futebol seguia trabalhando em outra frente, o mercado da bola. E existe um nome que continua movimentando os bastidores: Thiago Almada. A expectativa dentro do Flamengo continua muito positiva. Segundo informações, as conversas avançaram e a diretoria entende que hoje alguns fatores colocam o clube em vantagem nessa disputa. Mas calma, não é apenas questão de dinheiro. Muita gente imagina que vence quem ofereceu o maior salário. Só que essa negociação vai muito além disso. Primeiro, existe uma boa relação entre Flamengo e Atlético de Madrid, construída nas últimas negociações entre os clubes. Esse relacionamento facilita o diálogo e reduz alguns obstáculos durante as conversas. Segundo, o projeto esportivo apresentado ao jogador agradou bastante. O Flamengo mostrou como imagina utilizar a Almada dentro da equipe e qual seria o papel dele na sequência da temporada. Só que ainda existe um último passo: a decisão do próprio Almada. E aí entra um fator que pesa muito: o lado pessoal. Segundo pessoas envolvidas, voltar a morar no Rio de Janeiro é uma possibilidade vista como bons olhos pela família. Esse detalhe pode fazer diferença. Agora eu quero saber de você. Se essa contratação realmente acontece, Thiago Almada chega para ser titular absoluto ou ainda precisa disputar a posição? Deixa sua opinião aqui embaixo. Agora olha essa situação. Enquanto toda a atenção está voltada para grandes nomes, o Flamengo continua monitorando jovens promessas do futebol sul-americano. A diretoria acompanha de perto a situação de Zé Lucas. O volante despertou interesse de outros clubes, inclusive do Cruzeiro. Mesmo assim, o Flamengo segue na disputa porque entende que investir em jovens talentos faz parte do planejamento para manter o elenco forte nos próximos anos. E não é só ele. Outro nome observado é Davi Romero. A negociação depende da avaliação final da comissão técnica. Ou seja, o Flamengo continua olhando para o presente, mas também pensando no futuro. E essa combinação explica por que o clube permanece competitivo temporada após temporada. Agora segura essa. A torcida também já começou a responder dentro de campo. Mais de 38 mil ingressos já haviam sido emitidos para o confronto contra o São Paulo no Maracanã. A expectativa é de casa cheia, mais uma vez. E isso faz diferença. E quando o Maracanã empurra, poucos adversários conseguem suportar a pressão. Mas antes da festa no Rio, tem Chapecoense pela frente. E Leonardo Jardim sabe que essa disputa pode responder perguntas importantes sobre o elenco. Quem está pronto para voltar, quem merece sequência e quem ainda precisa recuperar ritmo. São respostas que podem influenciar diretamente os próximos compromissos do Flamengo na temporada. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, qual dessas notícias pode fazer mais diferença para o restante da temporada? A possível chegada de Thiago Almada, o retorno dos jogadores lesionados ou o fortalecimento financeiro do clube com um novo patrocinador? Escreve aqui nos comentários. Agora presta atenção nessa dica. O manto do Flamengo Jogo 1 Adidas 2026 original já está disponível. A segunda temporada já começou. E a procura por essa camisa só aumenta. Não vacila, garanta a sua agora pelo link na descrição do vídeo antes que acabem os tamanhos. Corre lá e garante a sua. E para você que gosta do nosso trabalho, acompanha o canal todos os dias e quer ajudar a fortalecer esse projeto, tem um QR Code aparecendo na tela e na descrição do vídeo também tem a chave Pix. Qualquer valor é muito bem-vindo de coração. Essa ajuda faz diferença e contribui para que a gente continue trazendo notícias, cobertura, análises e muito conteúdo diário para toda a nação rubro-negra. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. As próximas horas podem definir reforços, retornos importantes e decisões que terão impacto direto na sequência da temporada. E pode ter certeza, tudo o que acontece nos bastidores e dentro de campo você vai acompanhar
aqui no Notícias do Mengão. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com outro flamenguista e se ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Tamo junto, nação, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.